Eu amei esse negócio de perguntas e respostas. Posso ter me empolgado? Me empolguei. Mas eu acho interessante pra gente poder gravar, pensar processos super interessantes sobre minha história pessoal, sobre partido, organização, veganismo, como eu dou aula, a área que eu atuo, pesquisa, no socialismo, comunismo, vamos precisar de administradores, contadores. Então é um hall de perguntas e esse é o vídeo 2 que a gente está fazendo sobre perguntas e respostas para vocês. Então roda a vinheta e vamos lá já já. Doutora Drag! Se você chegou até aqui, você está no Doutora Drag. É um canal, é um podcast, estamos na Twitch, estamos no Telegram, estamos no Discord, estamos com... Não, olha só. A gente tem um grande projeto, Doutora Drag, canal no YouTube, Dimitra Vulcana na Twitch, Hora Queer, podcast, Telegram, Discord, TikTok, Instagram, Twitter, e temos um grande projeto e eu trabalho com várias pessoas. E aí, pra quem não sabe, o nosso projeto precisa de apoio, então você pode apoiar a gente em apoia.se/horaqueer. Aí, Dimitra Vulcana tá ficando rica falando de marxismo. Gente, eu não ganho nada pra falar de marxismo, inclusive eu tiro dinheiro do meu bolso pra colocar aqui nesse canal, tá bom? Então, ó, cala a boquita, se você for falar merda, né? Ou criticar, no sentido de falar coisas que você acha da sua cabeça, girl, get out. Se você tá aqui pra apreciar o nosso conteúdo, ou criticar positivamente. Por que eu tô falando isso? É porque eu tenho ficado incomodado com isso, sabe? E eu acho importante a gente apontar que a gente tá aqui produzindo conteúdo, doando meu tempo livre. Eu trabalho 40 horas por semana. Eu poderia estar descansando. E aí, tem gente falando coisas, achismos das cabeças deles. Como assim, gente? Sabe? Então, é isso. Essa é a nossa realidade. O dia que eu for trabalhar exclusivamente de conteúdo, eu falarei pra vocês, assim como eu sempre fui sincero em tudo que eu produzo aqui no canal. É isso, uma vírgulazinha aí pra gente mudar o clima e começar perguntas e respostas. Essa pergunta eu achei super interessante porque tem muito a ver com os tempos nossos, que é como você lida com a exaustão. Tá cada vez mais foda. Gente, tá insuportável. E eu vou mostrar como que eu lido. Vocês me veem aqui sorrindo, me veem alegre. Como eu lido de verdade é assim, ó, vai colocar aí pra vocês. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Continuando nossas perguntas e respostas, vamos para a próxima. O que tem achado das aulas remotas? Sou aluna e todos os dias penso em desistir por não estar bem mentalmente. Gente, olha só, o ensino remoto, para mim, ele tem sido um grande desafio para os alunos e para os professores. Eu tenho a sensação que a gente está fazendo o que dá para viver no momento e que tem duas coisas perigosas aí. Eu vejo que vai haver um sucateamento da educação a partir disso. E eu vejo também que estão falando sobre saúde mental, mas não estão levando a sério. Então, tá tudo bem desistir, sabe? Eu acho que... não é nem desistir, é temporariamente dar uma pausa, refrescar a cachola para as coisas poderem andar. E aí eu acho que você tem que avaliar isso e não se colocar em situações que podem te machucar, te ferir, agravar, né, saúde mental, então, as doenças mentais, na verdade. Então, tome muito cuidado, tá bom? Eu tô trabalhando porque a gente tem que trabalhar. Inclusive, eu trabalho 40 horas por semana como professora e eu ainda consigo viver porque eu trabalho como professora, amo estar na sala de aula, amo os meus alunos, eu não gosto da burocracia, da politicagem, do serviço público, mas aí o que me faz respirar é estar aqui no canal, que eu faço isso com muito tesão. Agora, tem épocas que eu não quero fazer e eu sei que o algoritmo vai cair e tudo mais, aí eu acabo fazendo por ter que fazer e isso me deixa um pouco triste, sabe? Volta na pergunta anterior. A exaustão. Poderia contar sua biografia resumida e dizer os principais acontecimentos que te fizeram chegar aqui? Gente, rapidinho, ó. Minha vida, eu perdi minha mãe aos 18 anos, cuidei de 2 irmãos, tive muito problema pra chegar até aqui e tem uma entrevista minha na revista da Abril, da revista Abril, que é na Elástica, que eu conto muito da minha história e também tem no podcast Hora Queer. Eu produzo conteúdo há 5 anos. Eu demorei 5 anos pra falar sobre mim. Então, foi feito com muito carinho e espero que vocês gostem também, tá bom? Olha essa pergunta. Tem problema em não ser comunista, mas ser progressista, social-democrata? Porque assim, eu percebo que algumas pessoas da esquerda radical torcem o nariz para a galera social-democrata. Bem, vocês já leram Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução?
ter problema para o horizonte da sociedade que eu imagino que eu estou construindo, como uma formiguinha lá no meio de um processo muito grande, né? A gente não é nem um cocô do cavalo, a gente é o átomo do cocô do cavalo no meio do processo, mas a gente precisa também agir enquanto átomo do cocô do cavalo. Então, eu vejo sérios problemas na social-democracia, e aí a gente precisa debater sobre isso. Então, não é torcer o nariz, não é uma questão de ai, nojinho de social-democracia, não é isso. É de pensar no horizonte e na construção do horizonte. É uma disputa política sobre tática e horizonte estratégico. Eu não acho que o capitalismo vai ficar bonzinho. Eu quero o fim dele. É isso. É sobre isso. E não tá tudo bem. Tá péssimo, sabe? Cheguei agora nas perguntas da minha área de formação. Eu sou administradora de empresas, graduada, dou aula no curso de administração até hoje, e aí vem umas perguntas. Você dá o que em ADM? Dá o que é ótimo, né? Em ADM, eu trabalho nas aulas, principalmente do eixo de operações, e ultimamente eu tenho pegado cadeiras de empreendedorismo. Dimitra, você dá aula de empreendedorismo? Então, tem um vídeo meu chamado Empreenda, e eu tô com a cara de tubi assim, é sobre isso. Então, assista ao vídeo para vocês entenderem o que eu penso do empreendedorismo, que não é nada muito bom, em termos críticos e tudo mais, na parte liberal. E aí a gente vai chegar mais ou menos onde eu quero. E dou aula no eixo de operações. O que é muito estranho, depois de ter lido o Capital 2 vezes, depois de ter lido o Capital 2, porque, meu Deus, tema para o próximo vídeo, porque não, isso é um grande debate. E é estranho que eu falo eu ficar assim... Fala sobre sua área de trabalho. Uma coisa que é interessante sobre a área de trabalho é que eu, enquanto pesquisadora, eu tenho um currículo todo voltado para a área de ciências da saúde como bioestatística na pesquisa. E na sala de aula eu dou aula no eixo de operações, que é o que eu fui concursada, que eu fui monitora, já dei aula no setor privado por muitos anos. É uma área que tem disputa também de liberais, mas esses dias eu conheci até um grupo de estudos de administradores marxistas e eu achei isso, olha, BUM! Sabe? Mudou a minha vida. Como alguém da área de administração pode contribuir para a luta? Você tá me achando com cara de palhaça? Como que eu não tô contribuindo para a luta? Girl, brincadeira. Deixa eu só falar pra vocês. Se a gente fizesse uma revolução hoje no Brasil, vocês iriam querer uma revolução só com sociólogo, historiador e filósofo? Como assim? Que sociedade é essa? Quem é que vai fazer um planejamento estratégico, pensar em 5, em 10, em 50 anos, em 100 anos? A China mesmo tem uns planejamentos até 2000 borrachona. Por que a gente não... E tem ferramenta e instrumento para a gente poder superar dialeticamente a ciência burguesa e enfiar, né, a ciência imortal do proletariado por meio de uma visão do materialismo histórico dialético. Então, um administrador vai ser importante. Um contador vai ser importante. E, inclusive, é importante nós, enquanto marxistas, estarmos nessas áreas. É até melhor. Sou de contábeis. Você conhece profissionais na área voltada para o nosso lado da trincheira? Conheço, eu tenho um amigo contador, inclusive. Então, interessante isso. Enfim, esse é o nosso vídeo de perguntas e respostas. Eu extremamente espontânea, performando, semi-imunizada. É isso. Beijinho. Se quiser apoiar nosso projeto, apoie em apoia.se/horaqueer. A gente tem um Pix, que é doutoradrag@gmail. Nosso PicPay é Dimitra Vulcana. E você também pode nos acompanhar lá na outra rede, que é da Cor deste Cabelo, que tá aqui também o link. E você também pode estudar Marx e Engels conosco. Nós temos um grupo de estudos, t.me/doutoradrag. Se vocês nos apoiarem financeiramente, é com esse dinheiro que eu conseguirei pagar, né, todo mundo que trabalha comigo. Na verdade, eu produzo conteúdo, mas na verdade a gente tem aí que pagar uma grande equipe. Eu não ganho, não vivo de conteúdo, eu vivo como professora e não como produtora de conteúdo. Mas é lógico que isso não deixa de ser minha grande obra intelectual que eu estou aí construindo, coisas que eu acho que eu vou destruir algum dia. Mas é isso, eu comecei a perceber como que os vídeos é uma forma da gente também estar produzindo intelectualmente. Beijinhos, bye!